Olá, alunos da Escola Padre Matéia Diniz. Hoje daremos início ao estudo do capítulo 9 do livro de vocês, que fala sobre o socialismo real. Aí temos esses pontos: China, Cuba e Vietnã. Puyi também era conhecido como Henry Puyi e oficialmente era o imperador. Foi o último imperador da China, da dinastia de 1908. Teve o início do socialismo real no início do século XX, e o Império Chinês do governador Qing, de 1641 a 1911. Temos então o território chinês, que é dividido em 5 partes, dentre os quais a Inglaterra, a França, a Alemanha, o Japão e os Estados Unidos. Aqui temos um mapa da China, como vocês podem ver. Temos as cidades principais, que são mais conhecidas como Pequim, Xangai, Hong Kong. Vamos falar um pouco sobre a China. China, dominação e resistência. Dominação. O imperador apoiava a dominação estrangeira. A elite chinesa também apoiava a dominação estrangeira. Notáveis fundos públicos, mandarins, chefes políticos e chefes locais. A população de camponeses que era quem sustentava a elite e os estrangeiros, e os chineses eram então obrigados a seguir os seus valores e a religião ocidental, o cristianismo. O caso da China. Durante sua longa história, os chineses produziam escritas, técnicas e filosofias que exerceram a forte atração sobre outros povos. Além disso, desde há muito tempo, o território e os produtos chineses, como a seda e a porcelana, atraiu os interesses das grandes potências. No século XIX, as potências europeias, os Estados Unidos e o Japão, foram além da diplomacia. Usaram a guerra e a ameaça para obrigar a China a lhe dar parte do seu território e abrir seus pontos de comércio com eles. Esses países aqui foram os que ficaram com parte da partilha da China. Foi dividido por esses 5 aqui: Inglaterra, França, Alemanha, Japão e Estados Unidos. A revolta dos bolcheviques, de 1898. A causa principal: a imposição dos valores ocidentais, que eram os bolcheviques, chineses que pertenciam a seitas secretas, que praticavam luta marcial. A dominação estrangeira. No início do século XX, as potências ocidentais e o Japão passaram a controlar a economia chinesa, enriquecendo à custa da população nativa e dos privilégios comerciais obtidos com o emprego da força. Além disso, os ocidentais tentavam impor aos chineses os seus valores e a sua religião, que era o cristianismo, com o intuito então de cristianizar os chineses. Os missionários alemães, estadunidenses, desqualificavam as religiões e os cultos tradicionais da China, e com isso aumentava então a insatisfação popular. O governo imperial chinês, por sua vez, tutelado pelas potências imperialistas, sobrecarregava a população com impostos e com esses outros recursos e mantinha o luxo da corte imperial, que eram chamados mandarins. A revolta dos bolcheviques, de 1898 a 1901. Os líderes da revolta eram então os membros das seitas secretas e no Ocidente foram chamados de bolcheviques.
o que luta com os punhos, daí o nome da revolta. As autoridades da Alemanha, da Grã-Bretanha, da França, dos Estados Unidos e do Japão e da Rússia decidiram então unir forças e massacraram a revolta, impondo à China um tratado humilhante, que foi o Protocolo de 1901, que reforçava então a dependência da China em relação às potências imperialistas. Temos aqui os bolcheviques, que eram os pessoais nativos que lutavam para que não fosse imposto a eles a seguir totalmente as religiões, ao modelo de comércio dos outros países que vieram a dominar a China. No auge da revolta, que foi em 1900, tinham sido mortos mais de 230 estrangeiros e milhares de chineses cristãos por um número desconhecido de rebeldes que eram simpatizantes. Aqui temos uma foto muito triste, como vocês podem ver. Um chinês sendo executado durante a revolta dos bolcheviques. O slogan deles era reviver Qing e destruir o estrangeiro. Eles pensavam que os chineses cristãos iludiam o imperador e por isso eles se revoltavam contra o povo chinês. A revolta chegou a Pequim, capital da China. Muitos estrangeiros foram mortos. A família imperial apoiou o movimento. As grandes potências reagiram e invadiram a China. Massacraram os chineses e impuseram seu trabalho humilhante, que os subordinavam ao Ocidente. O fim do Império Chinês. Temos aqui o fundador do Partido Nacional do Povo. Em 1900, o médico Sun Yat-sen fundou o Partido Nacional do Povo e, em 1911, derrubaram então o Império Chinês e proclamavam uma república em parte da China. A outra parte ficou sobre as mãos dos senhores da guerra, chefes milhares de exércitos particulares. Os senhores da guerra vestiam e alimentavam seu exército, prestando serviço e proteção aos grandes proprietários. Os grandes proprietários aumentavam então os impostos sobre os camponeses, e com isso aumentou a fome e as revoltas. Temos então algumas ideias marxistas na China. Temos esse cara aí, ó, que foi um dos idealistas, né? Intelectuais que levaram o marxismo à China. Temos também os nacionalistas versus os comunistas, que vocês também vão ver daqui uns dias. E eu queria falar sobre a política do grande salto. Encorajado por ter um resultado, o governo lançou, então, em 1958, um grande salto para a frente. Foi um plano de desenvolvimento que propunha transformar a China em um país tão desenvolvido quanto a Inglaterra. No prazo de 15 anos e com parte desse plano, reorganizou, então, a economia, criando as comunas populares, grandes unidades produtivas, situadas no campo e compostas de 20 mil pessoas cada uma. Elas tinham de ser autossuficientes, isto é, deviam produzir alimentos, roupas, caçados e calçados próprios, além de construir moinhos, lavanderias comunitárias, postos de saúde, escolas, centrais elétricas, industriais, loja e organizar milícias destinadas à defesa militar. A política do grande salto, no entanto, fracassou por uma série de razões. As metas de coletas de grãos fixadas pelo governo eram excessivamente ambiciosas. A infraestrutura para circular a produção era precária e a tecnologia não permitiu o atingimento dessas metas de crescimento da economia, que era fixada pelo governo. Muitos dos camponeses foram então deslocados para atividades não agrícolas, enquanto se exigia o aumento da produção de grãos.
Esses fatores conjugados levaram então à desorganização da economia e milhões de pessoas morreram de fome. Outras ainda contraíram doenças associadas à fome e também pereceram. Estima-se que, durante o período do Grande Salto, o número de mortos tenha chegado a 30 milhões. No entanto, em 1960, a população chinesa descobriu que o governo maquiava as estatísticas sobre os resultados reais da política do Grande Salto, o que derrubou a popularidade de Mao Tse-tung. Bom, na próxima aula da próxima semana, quando tiver as correções, vocês vão ver também a Revolução Cultural, aí o caso do Vietnã e a Guerra do Vietnã, e o caso de Cuba. Vamos ficar com esses 3 tópicos para a gente trabalhar na próxima semana, tá bom? Até lá, tchau, estudem, se cuidem.